Olá, seja muito bem-vindo ao De Olho no Texto. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos que estavam sofrendo perseguição religiosa. E eles estavam sofrendo perseguição religiosa porque haviam abandonado o judaísmo e assumido o cristianismo como religião. E por conta disso, como já foi dito, eles estavam sofrendo perseguição religiosa. E isso fez com que o autor de Hebreus escrevesse essa carta para fortalecer a fé desses irmãos, para que eles não retrocedessem e continuassem confiando somente em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 1, no versículo 8, nós temos um contraste entre os anjos que são servos de Deus e o Filho de Deus. O texto diz assim: mas acerca do Filho. Veja, então ele vai falar a respeito do Filho. E ele diz o seguinte: o seu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então, a primeira informação que nós temos nesse texto, extremamente importante, é que o Filho de Deus, é que Jesus Cristo é Deus. Aliás, o próprio Deus Pai reconhece aqui a divindade do Filho. O texto diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então Jesus Cristo é Deus, é o Deus eterno. E o texto continua: e cetro de equidade é cetro do seu reino. Então, Jesus Cristo, o Deus Filho, ele também é o Rei dos Reis. Cetro de equidade aqui, cetro aponta para a autoridade de Cristo Jesus como Rei. E o seu reino é marcado pela equidade. A palavra usada aqui é eutítetos, que significa retidão, justiça. Então, Jesus Cristo, ele é o Deus Filho. Ele é o Rei. O seu cetro é o cetro de equidade, ou seja, o seu reino é marcado por retidão, por justiça. O texto continua, no verso 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Veja como a justiça, de fato, é uma marca registrada do reino do Deus Filho. Ele é um Deus justo. E o texto continua: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. Então, aqui nós vemos claramente que Jesus Cristo, ele é Deus. E que a marca do seu reino é a justiça. E isso era extremamente importante para esses destinatários dessa carta que estavam sofrendo injustiça. Esse Deus Filho, o reino dele é marcado por justiça. Mas o que eu quero destacar de maneira muito enfática aqui é que Jesus Cristo é Deus. E se ele é Deus, ele não mente. Veja o que diz a palavra do Senhor em Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Jesus Cristo é o Deus Filho, e como Deus, ele não mente. Como Deus, ele é fiel. Como Deus, ele cumpre as suas promessas. E eu destaquei aqui apenas duas promessas que Cristo fez para nós, seus servos. A primeira delas está em Mateus 28, 20. O Senhor Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Veja, Ele está conosco todos os dias. Mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias que parece que Deus está longe, que Deus está distante, que Deus esqueceu de nós. Essa é apenas uma impressão, porque o Deus Filho, o Rei dos Reis, aquele que governa, Ele está conosco todos os dias. E esse Deus, Ele fez outra promessa muito interessante em João 14, 2 e 3. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Veja outra promessa maravilhosa de Jesus aqui. E vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que está sentado à destra do Pai, ele voltará para resgatar a sua igreja. Essa é uma promessa maravilhosa desse Deus que não mente. Que eu e você possamos confiar plenamente no Deus Filho, em Jesus Cristo, naquele que não mente e que cumpre as suas promessas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.